Sabe quando a gente pensa num lugar de paz, o que vem na cabeça? Talvez uns jardins bem tranquilos, espaços abertos. Com certeza não uma fortaleza gigantesca, cheia de muralhas, né? Pois é justamente esse paradoxo que a gente vai desvendar hoje. Por que um lugar dedicado à paz precisaria de defesas tão impressionantes? Olha, a primeira impressão de quem chega nesse lugar é de puro espanto. A descrição não deixa dúvida. A construção era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Então, a gente já percebe de cara que está diante de algo monumental e, para ser sincero, bem inesperado. Beleza, então vamos mergulhar na estrutura dessa tal Fortaleza de Paz. O que será que a torna tão imponente e ao mesmo tempo tão cheia de surpresas? E quando a gente fala fortaleza, não é exagero não. A lista de elementos é totalmente militar, tem torre de mensagem, baluarte, torre de vigia, paliçadas e tem mais. Até armamentos parecidos com pequenos canhões espalhados pelos muros. É, literalmente, um aparato de defesa completo, projetado para a guerra. Mas é aí que vem o detalhe que muda tudo. A contradição que deixa qualquer um confuso. Lá no topo da torre de vigia, o que está tremulando ao vento é uma enorme bandeira branca da paz. Uma fortaleza prontinha para a batalha, mas que anuncia a paz. Ué, como assim? É de se estranhar, né? Por sorte, o administrador do local, um sujeito chamado Alfredo, percebe a confusão e resolve explicar. É aqui que a gente entra na segunda parte, a necessidade da defesa. O Alfredo vai direto ao ponto. Ele confirma, sim, que a bandeira deles é de concórdia e harmonia, mas adiciona um detalhe essencial. O serviço que eles prestam ali precisará ser defendido. Em outras palavras, a paz que eles cultivam é tão preciosa que precisa sim ser protegida ativamente. E para ilustrar a situação, ele usa uma metáfora que, nossa, é perfeita. Ele diz que eles estão posicionados ali como ovelhas em meio de lobos. Isso desenha muito bem a imagem da vulnerabilidade deles, mesmo com as melhores intenções do mundo. E aqui está o pulo do gato, a filosofia por trás de toda essa defesa. A missão deles não é atacar, não é exterminar as feras. O objetivo é defender a obra do bem contra ataques que não deveriam acontecer. A postura é puramente defensiva. Tá, mas quem são esses lobos? O que motiva esses adversários? Bom, a próxima parte, a natureza do mal, vai fundo nessa questão. Aí o Vicente, um dos observadores, faz a pergunta que está na cabeça de todo mundo. Meu Deus, mas por que eles se organizam deliberadamente para o mal? Qual é a lógica por trás disso? E a resposta do Alfredo é profunda. Ele explica que esses seres querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Ou seja, é uma luta que começa dentro deles, uma questão de orgulho e egoísmo que acaba explodindo para fora como um ataque. E para deixar isso mais concreto, mais palpável, o Alfredo faz um paralelo fascinante. Ele mostra que os conflitos que a gente vê aqui na Terra, a luta por poder econômico, a ganância, a vaidade, são na verdade só um reflexo de conflitos espirituais muito maiores. A raiz do problema é a mesma, não importa o plano de existência. Tudo isso nos leva a uma pergunta bem prática, né? Como é que eles se defendem? Exatamente. Vamos ver isso agora na seção Armas e suas vibrações, para entender como funcionam essas ferramentas de defesa espiritual. Claro, a curiosidade sobre aqueles canhões é inevitável, e o narrador pergunta na lata, e as armas, por acaso são utilizadas? Afinal, com todo esse papo de paz, fica a dúvida. E a resposta é surpreendente. As armas disparam o que eles chamam de projéteis elétricos, e o mais incrível é como eles funcionam. Eles não matam. Eles agem por meio de vibrações de medo para repelir os inimigos. Eles podem até causar a ilusão da morte em alguns seres, mas nunca a aniquilação de verdade. Aí o Alfredo aproveita o gancho para dar uma lição mais filosófica, sabe? Ele diz, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. É um convite para a gente pensar além dos conceitos de vida e morte que a gente está acostumado, e entender a defesa num outro nível, num nível vibracional. E para fechar essa explicação toda com chave de ouro, o Alfredo recorre a uma sabedoria antiga. A gente chega na parte final, a lenda da serpente, uma fábula hindu que, olha, resume tudo perfeitamente. A história é simples, mas muito poderosa. Um santo encontra uma serpente venenosa e a convence a não fazer mal a mais ninguém. A serpente então obedece e vira um bicho super pacífico. O resultado?
As pessoas que antes morriam de medo dela percebem que ela não é mais uma ameaça e começam a maltratá-la, a jogar pedras. Quando o santo volta, ele encontra a serpente toda machucada, desolada, escondida na sua toca, sem entender por que o caminho do bem a levou àquilo. E aí vem a lição final, a conclusão brilhante da fábula. O santo olha para a serpente e diz: minha irmã, houve um engano da sua parte. Eu te aconselhei a não morder ninguém, mas não te disse para evitar de assustar os maus. E esse é o ponto central de toda a nossa história. A paz não significa ser passivo, ser indefeso. Significa não agredir, mas manter sempre a capacidade de se proteger e de afastar quem deseja o mal. Fica a reflexão. O que então significa ser verdadeiramente pacífico?